tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos e nas redes sociais. Você nos vê pelas imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, interagir também com perguntas para os nossos convidados. 973350038 é o número, 973350038. Nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. E hoje, quinta-feira, gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Eu apresento agora os nossos convidados de hoje para análise e debate dos nossos temas, o Procurador de Justiça, escritor, palestrante, Dr. Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Liviano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Um prazer estar com você, com nossos convidados da mesa. É sempre uma alegria debater esses nossos temas tão relevantes. Muito obrigado pela presença. Também com a gente, doutora Helena Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça aposentada, ex-corregedora nacional de Justiça. Tudo bem, doutora Helena Calmon? Tudo muito bem, Mauro. É um prazer estar novamente com os nossos companheiros, hoje com a figura do nosso amigo Roberto Liviano, e mais a doutora Adriana e o doutor Fernando Lotto. É um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado pela presença mais uma vez, doutora Helena Calmon, sempre com a gente de Brasília. Advogada doutora Adriana Zorubi, especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, Mauro? Obrigada pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Saúdo ao doutor Roberto Liviano, que, além de tudo, foi meu professor. A doutora Eliana Calmon, que tenho profundo respeito e admiração. E o Fernando Lotto, nosso consultor. Obrigada, e vai ser um prazer debater com vocês mais uma vez. E com a gente, Fernando Lotto, publicitário, assessor executivo da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e secretário executivo da ABCV, a Associação Brasileira das Empresas de Ciências da Vida. Fernando, tudo bem? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, os colegas aqui presentes, doutora Eliana, doutora Adriana e doutor Liviano. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com o time de primeira aí, para tentar contribuir com o debate. Então vamos aqui ao nosso primeiro assunto, meio-dia e 3, 29 graus em São Paulo, temperatura quente, igualmente quentes os nossos temas. Vamos ao primeiro deles. Em artigo publicado ontem no jornal Folha de São Paulo, o jornalista Igor Guilou afirma que, por toda a situação política do país, seria de se esperar um pouco mais de resistência do Senado para a recondução de Augusto Aras ao cargo que mais pode dar dor de cabeça a Jair Bolsonaro. No entanto, diz o Igor Guilou, a bovina mansidão vigente em sua sabatina e a tranquila votação em seu favor dizem muito do país. Segundo Guilou, bastou uma negociação do presidente com o Centrão e o discurso de Aras, lembrando como sua gestão enterrou a Operação Lava Jato para que tudo soasse como música aos ouvidos dos senadores. Procurador Liviano, foram 55 votos a favor, 10 contrários, uma abstenção. A gente sabe aí como é que foi a votação para a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele precisava de 41 votos favoráveis, foi bem além do necessário, porém, em 2019, a aprovação dele se deu com 68 votos a 10, e agora 55. Apesar do placar diferente, 13 a menos, diz alguma coisa, não? Eu começo a minha análise justamente por esse ponto, né? Realmente é ruim que nós tenhamos tido essa aprovação, na minha leitura, é bastante ruim que nós tenhamos tido essa aprovação tão fácil diante de tudo que o país está vivendo nesta crise dramática da pandemia, né? É público e notório que
o governo federal se omite em relação aos seus deveres no que diz respeito à área da saúde, e a responsabilidade por tomar providências é do Procurador-Geral da República. Justamente isso foi colocado sobre a mesa na sabatina, em arguições muito severas da parte do senador Alessandro Vieira, do senador Fabiano Contarato, que honraram o Senado da República. No entanto, por outro lado, o Procurador-Geral Augusto Aras, ele se orgulhou de ter desativado a Operação Lava Jato. Portanto, nós tínhamos ali essas duas questões. De um lado, todas as consequências decorrentes das não providências em relação à postura do presidente Bolsonaro, e, por outro lado, essa questão inerente à Lava Jato, né? De 2019 para cá, houve uma perda de 13 votos em relação ao quórum da aprovação. Isso não isso tem algum significado, mas não o significado necessário para que ele não fosse reconduzido. Ele foi reconduzido, né, com 14 votos além do necessário, e isso diz muito sobre tudo que nós vivemos no Brasil. Um Senado em que 1/4 dos senadores respondem por improbidade administrativa. Esse Senado que examina um projeto que vai rever a lei de improbidade administrativa. Esse projeto está na CCJ e, portanto, ele foi reconduzido, e o Senado ele é reflexo do povo brasileiro. Foi o povo brasileiro que escolheu estes representantes. Essa é a nossa realidade, este é o reflexo das pessoas que escolheram esses senadores. Agora, para fechar a minha análise, outros colegas da mesa vão comentar também, mas eu penso que existe um ponto muito importante que não pode ser negligenciado nesta análise. 2 anos atrás, 10 procuradores apresentaram seus nomes, se credenciando como possíveis procuradores gerais da República. Eles debateram o Ministério Público Federal em todo o país, democraticamente. 3 deles foram os mais votados na votação promovida pela NPR. E assim a lista foi apresentada ao presidente da maneira como vem sendo feito nos últimos 20 anos. Diferentemente dos estados, a nível federal não existe lista tríplice obrigatória. Essa é a situação nossa. E o presidente da República desprezou esta lista, né? Isto é ruim para o país, porque no momento em que a lista é ignorada, desprezada, isto desconsidera a autonomia do Ministério Público. E eu penso que este é o legado. 2 anos atrás, essa lista foi desprezada e, novamente, a lista foi desprezada. E isso é ruim. É necessário que, no mínimo, a lista tríplice, que há a nível estadual, exista a nível federal. Essa é uma garantia para a sociedade, esta é uma garantia para o Ministério Público. Esta é uma lição desta escolha do novo Procurador-Geral da República, do novo que não é tão novo assim, que, aliás, não só procurador mas também advogado, porque ele ingressou no MP antes de 88. Ministra Eliana Calmon, sobre essa frase aqui do jornalista Igor Guilou, no artigo dele no jornal Folha de São Paulo, a bovina mansidão vigente em sua sabatina do PGR Aras, né, e a tranquila votação em seu favor dizem muito do país. Dizem o que na sua avaliação? Dizem aquilo que nós já esperávamos, né? Nós encontramos no procurador-geral, o Aras, uma pessoa que se projetou por não combater o combate à corrupção. Este é o primeiro ponto. Essa é uma frase de Miriam Leitão que eu achei fantástica. Projetou-se por não combater o combate à corrupção
que era o seu dever, né? E o segundo ponto é porque ele foi um ferrenho defensor da extinção do lavajatismo, como ele classifica. Eu fui contra o lavajatismo, ou seja, contra a Lava Jato. Estes dois pontos eram pontos muito importantes para os senadores, porque há 32 anos, desde a Constituição, que os políticos detestam a independência do Ministério Público que foi dado pelo Constituinte. De forma que ele projetou-se com combater internamente o próprio Ministério Público, está todo desarticulado, né? Combater o lavajatismo, e isto soou para os senadores como aquilo que eles esperavam, de forma que nós já esperávamos este sucesso de Augusto Aras. Eu digo, inclusive, que fiquei até surpresa pelos 10 votos contrários, né? Alguma novidade, doutora Adriana, nessa história? Qual que é a sua avaliação sobre a recondução do PGR? Veja, Mauro, na verdade é constitucional que ele seja reconduzido, não existe nenhum obstáculo que aconteça, legalmente falando, estou abordando pelo aspecto legal. Sim. E técnico. A sabatina também, não sei se é algo que importa, mas, na realidade, importaria mais saber se a matéria que foi veiculada pela Folha ela indica efetivamente alguma violação cometida por parte do Augusto Aras, né? Que não esteja contemplada na organização do Ministério Público Federal ou das leis que competem, que indicam as atribuições do Procurador-Geral da República, né? Então, a recondução é legal, é legítima, a nomeação compete privativamente ao presidente da República, e, na realidade, não vi nenhuma questão a técnica analisando por esse fato. Politicamente, é importante a gente lembrar que, se houver qualquer problema, pode ser instaurado, inclusive, né, um processo de impeachment contra o Augusto Aras, né, se houver algum problema, alguma situação de violação, também junto ao Senado Federal, caso houver provas. Então, eu não vejo nenhum problema, porque se houver essa indignação toda, todo esse problema gerando ou fazendo entender que haja alguma violação, ele pode ser investigado e pode ser punido e até afastado também, inclusive. Fernando Lopes, sua avaliação sobre a recondução de Aras para a PGR? Seu microfone fechado, Fernando. Ainda fechado. Oi, Mauro. Vamos lá, agora sim. Vamos lá, Fernando Lopes. Eu entendo que o tema como é que se fala? É bastante polêmico, né? Ele traz aí um passado recente, onde se tinha um contexto. Nesse contexto, o fato, como já foi mencionado pelos colegas, dele ter se posicionado contra a Lava Jato, já, de certa forma, passa a constar negativamente, vamos dizer assim, no histórico dele. Mas, como as coisas mudam tanto, principalmente no campo político, vamos ver o que a gente vai ter pela frente quando, de fato, tiver empossado aí, enfim. Mas, nesse momento, acho que só cabe torcer pelo melhor. As mudanças não são tão rápidas e estamos todos acompanhando, quer dizer, ele também sabe que ele que está sendo bastante vigiado. Vamos torcer para que ele faça a coisa da forma correta, né? Procurador Liviano, ainda nesse tema, desculpe estender aqui antes de ir para o próximo, mas, enfim, a recondução do PGR, do Augusto Aras, não muda nada em relação aos planos do presidente Jair Bolsonaro na indicação do André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, está tudo de acordo com o que o presidente estava planejando. Ou muda?
Essa situação do André Mendonça, ela está complicada, né? É importante lembrar que quem pauta a sabatina é o presidente da CCJ, né? O presidente da CCJ, que é o senador Davi Alcolumbre, e no momento em que houve a judicialização de um pedido do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o senador Alcolumbre ele suspendeu o agendamento desta sabatina. Como se sabe, o pedido foi de plano indeferido, e eu penso que a leitura desse indeferimento ele visa a pacificação da sociedade para que não tenhamos uma situação mais belicosa, uma situação mais grave no 7 de setembro. Circulam mensagens pelas redes sociais que falam em presença armada nestes atos, inclusive com invasão dos prédios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, né? Penso que o presidente do Senado ele procurou proteger a paz pública ao agir dessa maneira, até porque esse pedido não tem pé nem cabeça. Não é possível, nem em tese, imaginar impeachment de um magistrado fundado numa interpretação jurisdicional. Até é possível imaginar o impeachment de um magistrado que seja corrupto, que seja criminoso, mas não por causa da interpretação da lei. E o fundamento desse pedido era uma decisão judicial. Então, isso não tem cabimento. Agora, como as consequências da aprovação de Augusto Aras em relação ao caso do André Mendonça, eu não sei. Talvez o indeferimento do impeachment de Alexandre, o que nós precisamos acompanhar é quais vão ser as consequências do indeferimento do impeachment. Se for restaurado o diálogo entre os poderes, isto sim poderá trazer o agendamento da sabatina, né? Se for possível a restauração deste diálogo, isto poderá trazer como subproduto este agendamento, porque o gesto de judicializar esse pedido de impeachment teve a consequência de implodir as pontes de diálogo. Se essas pontes forem restauradas, pode ser que a sabatina seja reagendada. Nesse momento, as perspectivas são muito ruins em relação ao agendamento desta sabatina do ministro indicado André Mendonça. Muito bem, 12h18, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O próximo tema, a nova proposta de Código Eleitoral, que acaba de ser apresentada à Câmara pela deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, traz um dispositivo que impede a candidatura de magistrados e membros do Ministério Público que tenham se afastado do cargo há menos de 5 anos. Isso significa que, caso o texto seja aprovado, Sérgio Moro e outros ex-integrantes da Lava Jato não poderão disputar as eleições de 2022. Em acordo com o Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se comprometeu a votar rapidamente esse texto. Essa tese da quarentena para a candidatura de magistrados, membros do Ministério Público, ministra Calmon, sua avaliação. Eu até admito que haja a quarentena, mas o que eu acho é que o momento foi de um oportunismo muito grande. Isso aí é muito casuístico. Inclusive, o período da quarentena que foi estabelecido. Nunca se estabeleceu um período de quarentena de 5 anos. E uma outra coisa que se observa é o seguinte: membros do Ministério Público e da magistratura. E os membros das Forças Armadas ficam. Porque hoje estão todos, não é? No Congresso Nacional tem muito militar. Isto fica. De forma que me parece
oportuno haver a quarentena, eu acho que há, para evitar esta intimidade praticamente indecente de se misturar a fama que se possa ter pelo que se fez como magistrado ou membro do Ministério Público e usar isto na política. Mas me parece que foi um oportunismo muito grande, né? E faltou ainda pessoas que deveriam, segmentos que deveriam estar também sujeitos à quarentena. Procurador Liviano, esse questionamento da ministra Eliana Calmon é importante. Enfim, quarentena para magistrados e membros do Ministério Público que tenham se afastado do cargo há menos de 5 anos, mas e para os militares? Além disso, a gente vê, não em cargos eleitos, cargos eletivos, mas no governo, quantos militares da ativa atuando, né? O Mauro, vamos ouvir a Adriana, o Fernando? Vamos ouvir. Não quero Tá eu e a Eliana, vamos ouvir os dois para eles também participarem. Eu falo no final. Vamos ouvir a Adriana e o Fernando. Doutora Adriana. Obrigada, doutor Roberto. Não, assim, eu vou acompanhar a doutora Eliana, eu acho que realmente houve aí uma atitude tendenciosa na promulgação dessa lei às pressas, vamos dizer assim, inclusive a matéria traz que isso deve ser aprovado até novembro, né, outubro, mais tardar, para que possa ser já implementado nessas eleições. Então, ficou algo bastante delicado, e entendo também que essa regra deve ser algo mais abrangente, né, que deve alcançar o membro de todos os outros poderes, para fim de preservar a isenção, a ética, o decoro, o acesso a informações privilegiadas, né, nesse sentido. E em relação... 5 anos é muito tempo, doutora? Veja, eu estava até procurando aqui, enquanto vocês estavam falando, para ver se o doutor Sérgio Moro conseguiu ativar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil dele, porque assim que ele saiu, que ele se desvinculou do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, eu me recordo que ele foi pedir, né, a carteira da OAB, ele deu entrada no pedido e a OAB recusou, dizendo exatamente que ele não estava isento, que ele tinha que cumprir esse período de quarentena, mas eu salvo o juízo, o nosso período é menor, seria de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, e ele não conseguiu reativar a inscrição dele na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu acredito que essa mutação de todas essa fase de transição de um poder para outro poder, ou do exercício de uma carreira jurídica para outra, ele requer esse período, né? Exceto, não sei, no caso da doutora Eliana, a situação, quando se aposentou, se houve esse período para transitar... 3 anos. 3 anos? Pois é. Olha o tempo, é bastante tempo, é muito tempo. Então, assim, agora, existe... 5 anos, né? É muito tempo. Então, existe mesmo, isso é natural, até por conta das informações, conforme a gente falou aqui. Agora... eu não sei, né? Nesse eventual cenário aí, eu não sei o que a gente poderia dizer, né? Se o Congresso Nacional, até se ele pudesse reativar imediatamente ou sair candidato, se o Congresso Nacional aí não ia acabar sentindo saudade do presidente Jair Bolsonaro, caso o ministro Moro, o ex-ministro Moro, viesse a ser o eventual presidente da República, porque com tudo que ele sabe ali, vai ser meio complicado mesmo. Olá, Fernando Lotto, seu entendimento sobre esse dispositivo na nova proposta do Código Eleitoral, dispositivo apresentado aí pela deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, que impede a candidatura de magistrados e membros do Ministério Público, aqueles que se afastaram há menos de 5 anos de seus cargos. Bem, Mauro, eu acho que querer falar alguma coisa depois das falas da doutora Eliana e doutora Adriana é muita pretensão. Eu acho que o que foi colocado é muito coerente. Eu, talvez, por um lado um pouco mais prático, não sendo um advogado, não como cidadão. Como um cidadão, aquele que não milita no mundo do juridiquês, enfim, eu diria o seguinte... regras não podem ser mudadas no meio do jogo. E se uma regra se aplica para pessoas que terão a mesma exposição, a mesma responsabilidade, as regras
também deveriam ser as mesmas. Você não pode ter uma regra para pessoas, para, vamos assim, cargos semelhantes. Por que razão? Eu não consigo entender a lógica disso. Então, eu defenderia a manutenção da regra anterior ou uma transição muito bem estruturada, muito bem comunicada. Esse seria, talvez, a minha contribuição para isso. Obviamente, cheira, claro que a gente costuma dizer que nesse mundo tudo vem de motivações, quer dizer, tem motivações dos dois lados, mas a gente tem que preservar as normas, né, gente? Não podemos sair mudando. Assim. Exatamente. Isso tem que ser respeitado. Acho que seria isso, Mauro. Procurador Liviano. Veja, Mauro, eu acho interessantes as colocações que a Eliana, Adriana e o Fernando fizeram. Acho importante a gente ter esta democracia aí nas falas para todo mundo opinar. Eu vejo extremo oportunismo, extremo casuísmo nesta proposição e bastante reação gerou esta proposição na data de ontem, porque me parece nítido o objetivo de castrar os direitos políticos do ex-juiz Sérgio Moro para que ele seja excluído do jogo político. Me parece que o objetivo é claro, né? De impedi-lo de disputar as eleições. A lógica dessa proposição da deputada é a de que juízes e policiais, pelo poder que tinham quando exerciam as funções, deveriam ter a quarentena, porque, como eram detentores de poder, em tese, poderiam perseguir adversários, né? E, desta forma, deveriam ter a quarentena, né? Se nós quisermos levar à frente esse tipo de regra, o que é elementar na nossa Constituição é a ideia da isonomia, né? Se nós queremos isto, nós temos que também aplicar para aqueles que detêm mandatos, né? Por exemplo, o presidente da República não pode disputar a reeleição. Então, o senhor Jair Bolsonaro não tem direito à reeleição, né? Os governadores não têm direito à reeleição. Os deputados federais, os prefeitos, governadores, vereadores, ninguém. Porque se você quer tirar do jogo os juízes, os militares, os promotores, os políticos também detêm poder. Porque o poder que o juiz tem, o militar, o político tem o mesmo poder. Poder é poder. Poder legislativo, poder executivo, é poder igual, né? Então, eles devem se submeter exatamente à mesma quarentena. E eu vou mais além. O poder de natureza pública é poder, sim, mas o poder do pastor, que influencia o fiel dentro da igreja, também é relevante. Então, ele influencia o fiel. Quando ele diz que é importante votar em determinado candidato, isso tem significado. Não é, qual é a eficácia de uma quarentena proposta, como essa, no Código Eleitoral? A garantia de que a quarentena vai evitar a perseguição ou que vai manter a isonomia que se quer? Não, a ideia da quarentena é que essas pessoas incluídas nela simplesmente não possam se candidatar, não é? Então, se juízes que nos últimos 5 anos não possam se candidatar, militares, policiais, membros do Ministério Público, então, detentores de mandato na Câmara dos Deputados igualmente não devem poder. Nós temos que aplicar o princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei. Sim. Se o critério é quem detém poder, deputado também detém poder que influencia, não é, que pode ser usado para perseguir. O presidente da República também detém poder.
Então, se o juiz não pode, o presidente da República também não pode. Então, o senhor Jair Bolsonaro não pode ser candidato à reeleição. Se o critério é esse, então ele não pode disputar a reeleição no ano que vem. O critério da deputada Margarete, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, para impedir juízes, promotores, militares, também os deputados, gente do executivo, vereador, todos eles têm que ser excluídos do jogo. Isso é o princípio constitucional da isonomia. Esta proposição da deputada Margarete não resiste a um exame de constitucionalidade elementar. Regras não podem ter seletividade. Não se pode fazer uma regra contra A e B. Ou a regra vale para todos, ou ela não vale. É a minha opinião. Em palestra. Faltando 29 minutos para uma, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai para um intervalo rapidinho e na volta a sequência aqui dos nossos assuntos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos, 12h32 agora, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pessoal, eu vou inverter a pauta aqui, vamos falar a respeito dos talibãs, o assunto aqui da esclerose múltipla, a gente vai fazer na sequência, porque tem um ocorrido lá em Cabul, a gente vai tratar disso agora. A forma como o Talibã pretende tratar as mulheres e as meninas representará uma linha vermelha, advertiu a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet. A ex-presidente chilena disse que garantir o acesso a uma educação do ensino médio de qualidade para as meninas será um indicador essencial do compromisso com os direitos humanos. E fez um apelo para que os fundamentalistas respeitem as promessas sobre o respeito aos direitos das mulheres e das meninas, assim como das minorias étnicas e religiosas. Doutora Adriana, os talibãs tentando convencer a população de que mudaram, os radicais dizendo aí, se comprometendo, né, a respeitar os direitos das mulheres, muitas desconfianças em torno disso, mas eu puxei para o cargo ocupado, evidentemente, é procurar paz, é procurar a intermediação através desse diálogo, uma composição, mas, infelizmente, Mauro e os colegas de bancada, eu não acredito nessa possibilidade desse acordo existir e nem de que vai haver um cumprimento daquilo que foi anteriormente estabelecido, né, para que essa perseguição às mulheres seja algo definitivamente sanado, e nem essa questão do acesso à educação, à saúde, nem a todos os outros direitos iguais aos demais cidadãos. Não acredito nessa possibilidade, inclusive porque a gente tem visto aí vídeos circulando no WhatsApp livremente de execuções sumárias que têm acontecido assim, a olhos vistos, na rua, é filmado, inclusive parece que isso é utilizado como um mecanismo de intimidação para os demais, que sirva de exemplo, quer dizer, umas entrelinhas, né, esse recado. Então, é terrível isso que a gente vê que essas violações elas estão para além do direito à vida, né? Eu estou me referindo aqui ao direito de existir, ao direito de nascer, ao direito de ser humano. É isso o que vem sendo retirado. E eu não acredito, e aqui eu falo claramente, porque eu tenho diversos amigos islâmicos e etc., que isso se refira a uma religião islâmica. Isso não se refere ao islamismo. Isso se refere a uma organização criminosa, a um mecanismo de poder, ao que se tem utilizado para oprimir pessoas, principalmente as mulheres,
E a gente viu aí, circulando aí, um membro do Talibã, uma mulher vinha caminhando na rua, utilizando aquela baia, né, que é aquele vestido comprido de mangas longo e de mangas longas, e ela vinha usando o véu, que é o hijab, mas não estava usando o protetor no rosto, ela vinha mostrando o rosto ali naquela situação, né? E por conta disso, o membro do Talibã pediu para que ela se ajoelhasse e preparou a arma, e eu ali não quis ver a finalização, isso foi essa semana, acho que foi segunda-feira, e eu não quis assistir, eu não terminei, porque aquilo para mim me pareceu assim muito agressivo, uma coisa horrível, como a gente já falou inicialmente, é algo medieval, algo que não se aceita nesses tempos onde a gente tem falado tanto de direitos humanos, tanto de diálogo, tanto de informações livres a todos, e a gente não consegue aceitar uma coisa dessa. Inclusive, finalizo aqui o meu raciocínio dizendo que, em razão dos precedentes históricos que a gente tem da região, das guerras que têm ocorrido no Oriente Médio e tudo isso, eu realmente não acredito que, diante da atual conjuntura, a gente tenha uma mudança nesse cenário. Eu acho que isso vai permanecer e talvez piore com a retirada do exército americano a partir do dia 31 de agosto do Afeganistão. Procuradora ministra Eliana Calmon, muito bem. Tratamento, então, do Talibã às mulheres, a preocupação do mundo inteiro em relação a isso, a preocupação da ONU, os americanos com prazo para sair até dia 31 de agosto, o que pode acontecer após a saída dos militares americanos lá do Afeganistão? Nós estamos com medo de uma tragédia, né? O mundo inteiro está com medo dessa tragédia, porque além dos fundamentalistas, e os fundamentalistas são radicais, que são os talibãs, existe ainda um grupo contrário a estes fundamentalistas, que são efetivamente políticos, mais radicais ainda, e que são contrários aos talibãs que tomaram o poder. De forma que nós vamos ter exatamente esse choque em talibãs que são radicais e fundamentalistas e aqueles que, mais radicais ainda, são também pessoas que cometem atentados contra os próprios afegãos, os próprios talibãs. Faltando 22 minutos para uma, vamos aqui então ao nosso próximo assunto. Fernando, é o seguinte, dando continuidade à série de eventos em comemoração dos seus 30 anos, a CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, traz a esclerose múltipla como protagonista desse mês de agosto. O evento Avanços no Diagnóstico, Alternativas Terapêuticas e Monitoramento da Esclerose Múltipla vai acontecer agora dia 30 e trará vários especialistas. Eles vão abordar temas como as dificuldades em estabelecer um diagnóstico preciso, tratamentos para a redução dos surtos, alternativas terapêuticas e a desmistificação da doença, além de outros temas. Para a gente falar de uma maneira geral, o que é a esclerose múltipla, o que a sociedade sabe a respeito dessa doença, Fernando Lotto? Oi, Mauro. Eu acho que o ponto vem do objetivo da CBDL, né? Nesse ano que comemora os seus 30 anos, de divulgar o que são, vamos dizer assim, as pautas do calendário normal, né? A gente chama dos meses que recebem cores. O evento de segunda-feira vai acontecer às 17 horas, é aberto, existe no site da CBDL, que é cbdl.org.br, um link para você fazer a inscrição e assistir. Dentro desse evento de segunda-feira, eu queria destacar duas coisas. Uma é a questão de você ter uma médica, no caso, falando sobre isso. Ela é da área, assim, é uma neurologista, ela tem atuação com esclerose múltipla, participa da sociedade e de associação que envolve a doença, e teremos também uma pessoa que não é médica, mas que dirige a Associação Múltipla dos Amigos de Esclerose Múltipla, que é o Gustavo São Martin.
que vai falar de uma parte pouco conhecida, que é o que é a esclerose múltipla na vida das pessoas. Essas pessoas interrompem suas atividades, como é que se deu a questão do diagnóstico, e como contornar isso, né? Como conseguir um pouco de qualidade de vida, e hoje a tecnologia colabora imensamente para isso, né? A qualidade de vida dos pacientes, mas basicamente esse é o tema. No caso da médica, nós estamos falando da doutora Aline de Moura Bastos, ela é da Faculdade de Medicina da USP, né? Do Hospital das Clínicas, desculpa, e ela vai cobrir toda a parte da doença. A doença, Mauro, ela não vamos dizer assim, é uma doença complicada, né, no sentido que é uma doença neurológica, crônica, progressiva e autoimune. Então, uma doença muito complexa. Existe ainda muita coisa a ser desvendado sobre a doença, mas já se sabe, por exemplo, que prevalência, as últimas estatísticas apontam que a prevalência para cada 100 mil habitantes seria de 10 a 20 pessoas, ou seja, uma prevalência que está aí, entre outras doenças que tem até mais destaque. É uma doença silenciosa, obviamente, e se o diagnóstico for feito precocemente, como na maioria das doenças, o ganho de qualidade de vida e do tratamento são exponenciais. Tá? Acho que o importante o diagnóstico não é tão simples. Essa é uma doença que, aliás, falando em mulheres aí, acomete mais mulheres, proporcionalmente mais mulheres do que homens. E a doença... Alguma razão para isso? A ciência sabe a respeito? Não. Até onde eu sei, não, Mauro, não vi isso. Aí é uma questão de dados da prevalência em si, né? Na hora que você divide isso. E, obviamente, as pessoas também, além de a prevalência ser mulher, os pacientes, em geral, não são pacientes abaixo de 20 anos. Isso é uma situação mais rara. O diagnóstico acontece entre os 20 e 40 anos, no caso. O diagnóstico é um diagnóstico, de certa forma, complexo, é um diagnóstico que envolve tanto a parte, como é que se fala, clínica, como a parte laboratorial. Quer dizer, você precisa de achados clínicos, confirmações laboratoriais para concretizar, para fechar esse diagnóstico. E, obviamente, você tem aí, como ferramentas, você tem a parte da ressonância magnética, que é um exame complexo, mas hoje bastante ao alcance da maioria das pessoas, e o exame de coleta do líquor, né, na medula espinhal. Isso são as ferramentas para o diagnóstico. Esse diagnóstico só pode ser feito por um neurologista, e existe aí muita coisa ainda a ser descoberta, mas na medida que você tem associação médica, associação de pacientes, sim, e a sociedade dando visibilidade para isso, as expectativas são bastante promissoras, vamos dizer assim, Mauro. Tempo de sobrevida desses pacientes com qualidade de vida, claro. Com qualidade de vida. Eu vou pegar o caso de uma pessoa que eu acabei não exatamente conhecendo, mas conhecendo sobre ele, que é o Gustavo São Martin, que vai falar na segunda-feira. Obviamente, a sentença de algumas doenças é sempre quase que uma sentença de morte e tal, mas é uma sentença pesada e que, enfim, derruba o chão da pessoa. Mas eu acho que o caso dele é muito exemplar, quer dizer, ele detectou a doença, ele mudou a rotina da sua vida, mas ele continua tocando uma associação, continua fazendo vários trabalhos. Não é uma doença que gera uma incapacidade, na maioria dos casos, vamos dizer assim, mas claro, uma doença bastante sensível, vamos dizer assim. Faltando 14 minutos para vamos aqui para o nosso próximo tema, no programa Gente que Fala, de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.
O presidente Jair Bolsonaro participou ontem da cerimônia do Dia do Soldado, no quartel-general do Exército em Brasília, e no evento, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, disse que a celebração é a forma de reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria, com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. As Forças Armadas estão no centro da crise institucional entre os poderes no governo Bolsonaro. O presidente tem feito ameaças e sugerido que as eleições de 2022 podem não ocorrer caso seja mantido o sistema com as urnas eletrônicas. Procurador Liviano, tom conciliador do comandante do Exército, Paulo Sérgio, na sua avaliação, vamos lembrar aqui que no começo do mês a gente viu aquele episódio do desfile dos blindados, né, com aquela tentativa, né, de intimidar o Congresso horas antes da votação da proposta do voto impresso. Eu passo para a ministra Eliana Calmon. Para mim? É. Eu entendo que foi muito importante a fala do comandante do Exército nesse tom conciliador, colocando as coisas nos seus devidos lugares, porque as Forças Armadas não são do presidente da República, é da pátria, é do país, é da nação. E ele disse exatamente isto no momento que disse que as Forças Armadas existiam para dar confiabilidade aos cidadãos quanto à paz e à harmonia dos poderes. De forma que eu entendi que o recado foi muito bem dado, aliás, já devia ter sido dado há mais tempo, né? E a coisa foi tão séria que o presidente sequer se pronunciou. O presidente silenciou quanto a isto, né? E esperava-se até que hoje houvesse uma fala dele, e também não houve. Ele continua silencioso, de forma que foi muito oportuno. Procurador Liviano, tom conciliador, apesar dos pesares aí dos últimos dias? Não sei, Mauro, isso aqui não está muito claro qual é o tom. Nós vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Isso está ainda dúbio, né? Nós vamos precisar verificar quais vão ser os próximos movimentos. Eu espero que seja, sim. Nós precisamos ver quais vão ser os próximos movimentos para ver quais vão ser os acontecimentos e ver como as coisas vão se processar até o dia 7 de setembro, né? Como que os fatos vão ocorrer até lá. Mas, além disso, eu quero primeiro cumprimentar a CBDL aí pelos seus 30 anos, né? E dizer que o MPD também, exatamente ontem, completou 30 anos de vida, né? 25 de agosto de 91. Ontem celebramos nossos 30 anos com o nosso 7º congresso. Aliás, homenageamos a ministra Eliana Calmon e outras pessoas que nós consideramos relevantes. Ontem homenageamos a nossa querida Eliana, a nossa querida Inês Buchel, que foi nossa presidente, e convidamos a todos que estão nos acompanhando para assistir todos os painéis que estão no nosso canal no YouTube, né? Todos que queiram acompanhar. O debate de ontem foi sobre o papel do Ministério Público na defesa da democracia. Aliás, na pergunta anterior, você indagou sobre a questão da mulher, lá o Talibã. É importante registrar que hoje se celebra o Dia Mundial da Igualdade Feminina, 26 de agosto, desde 1973, foi o dia em que se conquistou o direito de voto nos Estados Unidos, e desde então se celebra o Dia Mundial da Igualdade Feminina. Aliás, ótimo registro. Eu tenho refletido sobre a necessidade da ONU agir, né? Quando a ONU foi criada, depois da Segunda Grande Guerra, justamente a razão de ser foi um grande pacto das nações em situações em que o mundo demanda esta intervenção. E as cenas que nós estamos assistindo no Afeganistão são cenas absolutamente terríveis, dramáticas, devastadoras, de mães entregando seus bebês por cima das cercas para os soldados,
de pessoas correndo, desesperadas para embarcar em aviões em busca da sua liberdade, não é? Então, este domínio do Afeganistão pelo Talibã e seu fundamentalismo translocado, ela enseja uma intervenção emergencial por parte da ONU. A ONU foi criada justamente para intervir em situações desta natureza. Se a ONU não agir agora, não tem por que existir a ONU. A ONU é o Pacto das Nações para proteger a humanidade de situações como esta. O que está ocorrendo com as mulheres e com as crianças no Afeganistão é crime contra a humanidade. Se a ONU não intervir agora, nós não precisamos de ONU. A ONU precisa agir para proteger as mulheres, para proteger as crianças, senão não tem por que existir as Nações Unidas. Então, é necessário que a ONU intervenha, não é? A questão que você me colocou sobre o 7 de setembro, a minha coluna dessa semana, no Poder 360, eu alerto sobre o 7 de setembro, em que há um chamamento dos seguidores do presidente para um grande ato, né, em que fala-se em liberdade de expressão, mas, só para fechar o meu comentário, liberdade de expressão, Mauro, não é difundir o ódio, né? Ninguém pode pregar morte às mulheres, morte aos negros, morte aos judeus e dizer que isso é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão nem aqui em nenhum outro lugar do planeta. O que o senhor Daniel Silveira fez não é liberdade de expressão. O que o senhor Roberto Jefferson fez não é liberdade de expressão, né? Então, subir a uma tribuna e disseminar o ódio, pedir a volta da ditadura, a volta do AI-5, isto não é liberdade de expressão, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado, refletir com atenção a respeito disso, porque está se disseminando essa ideia. Não, houve violação à liberdade de expressão. O senhor Roberto Jefferson aponta armas e pede a volta da ditadura. O senhor Daniel Silveira pede a volta da ditadura, pede extermínio, morte, dissemina ódio. Isso aqui não é liberdade de expressão, né? Então, o 7 de setembro se celebra o gesto de Dom Pedro quando gritou a independência do Brasil. Isso não é gente armada com o fim com a ruptura da nossa liberdade, né? Então, vamos ter cuidado, muito cuidado com isso. Pessoal, faltando 6 minutos para 1, eu tenho questões aqui da nossa audiência. Procurador Liviano, eu tenho 2 perguntas aqui, e eu vou resolvê-las agora, porque eu preciso liberar o senhor para o seu compromisso que o senhor tem na sequência, e temos poucos minutos para isso, tá bom? Seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, procurador. Em que medida uma campanha negativa por parte da imprensa sobre algum réu pode interferir na isenção de um júri popular? É a pergunta do senhor Jaime. Bem breve, procurador, para a gente tentar responder as demais. O júri popular, Jaime, obrigado pela sua presença fiel sempre. O júri popular, ele não tem compromisso com julgamento técnico. O júri popular, ele julga de acordo com a sua consciência, não é? Quando você fala em isenção de julgamento, está aqui uma das maiores magistradas que já honrou o Poder Judiciário Nacional. São 2 coisas, né? Juízo técnico é o juiz do magistrado técnico, o julgamento técnico do magistrado técnico. O júri é um juiz de consciência, não é? É o juiz, a pessoa sendo julgada pelos iguais, né? Então, ele faz o julgamento moral, né? Então, você não tem o mesmo critério de julgamento que há no juízo técnico. O jurado julga de acordo com a sua consciência, né? Então, a dinâmica de um julgamento pelo júri, ela é totalmente distinta da dinâmica do julgamento de um magistrado. Sim. Que julga de acordo com o Código de Processo Civil do Código de Processo Penal.
né? E a outra pergunta, da Daniela Neves, procurador Liviano. O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar as ações dos coronéis da PM que fizeram convocações nas redes sociais para as manifestações agora do dia 7 de setembro. Na prática, o que há a investigar é a pergunta aqui da Daniela. Bem breve, procurador. Veja, liberdade é consagrada constitucionalmente. O que você não pode é incitar o crime. O que você não pode é ter situações que sejam desrespeitosas à liberdade. Você não pode propalar situações que estimulem a organizar as pessoas com fins que visem justamente aniquilar a institucionalidade democrática, não é? Não se pode conspirar contra a democracia, não é? Você ter uma manifestação honrada, soberana, democrática, ok, né? Então, é isso que está em jogo, né? O coronel vir e dizer, dentro da sua liberdade de expressão, dizer aquilo que ele pensa, ok. Agora, gente armada querer vir a público e cercar um prédio do Supremo Tribunal Federal, isso não pode, né? Em poucas palavras, é o que dá para dizer. Só despedida que eu preciso liberar o senhor. Vamos lá. É isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Vamos lá. Obrigado. Um abraço, procurador. Até a próxima oportunidade. Eu vou seguir aqui. A gente tem pouquíssimo tempo e várias perguntas. Não vai dar tempo para tudo. Já vou pedir desculpa para todo mundo se eu não conseguir aqui. Viviane Rodrigues, de Santo Amaro. Doutora Adriana, ela pergunta se você sabe de muitos casos de pessoas ou instituições que tenham sido condenadas por casos de empréstimos consignados para idosos. Bem breve, Adriana. Muitas, porque, na verdade, não é feita uma apuração de crédito financeiro, os empréstimos são liberados, muitas vezes até em nome de familiar, que induziu o idoso a assinar ou que levou o idoso a praticar um determinado empréstimo, e isso tem sido, assim, realmente bastante investigado pelo Ministério Público e denunciado. A Delegacia do Idoso serve justamente para isso, para essas denúncias. Fernando Lotto, muito rápido também. A Ana Letícia Corrêa, pelo Facebook, perguntam o que já se sabe sobre a parceria da Pfizer com a Eurofarma para a produção das vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Anúncio de ontem isso, né? Olha, Mauro, a notícia é nova, né? Possivelmente é uma negociação aí que transcorreu aí durante algum tempo, mas é muito cedo. A gente sabe que a Pfizer tem instalações no Brasil, tem fábricas no Brasil. Por outro lado, a Eurofarma tem um parque industrial muito grande. É possível que é uma alocação de recursos aí, porque a Pfizer colocou a vacina no seu portfólio, isso implica num volume muito grande. Não vamos esquecer que, do outro lado, eles têm não só o Viagra, como uma série de outros produtos que têm que continuar sendo colocados no mercado. A vacina é um produto de volume amplo. É uma forma de você, dominando toda a tecnologia, ter um parceiro e aumentar a oferta da vacina, no caso, né? Essa é a minha visão, mas não tem nada divulgado além da nota que nós vimos hoje pela manhã. Ok, minha gente, o tempo se esgotou. Ministra Eliana Calmon, suas perguntas ficaram prejudicadas aqui, mas a gente tenta resgatá-las na sua próxima participação. Tudo bem? Muito bem, está certo. Quero agradecer a presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nesta edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, ele é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, na pauta e na redação, o Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunhão, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação da Trianon, o Dermeval Pereira, com o programa Sociedade em Foco, das 2, isso até as 2, das 2 às 3, o musical Trianon, e a partir das 3, o programa 2 na Tri, com a apresentação de Malu Mota e Silvia Vinhas. Antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça chega agora com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Atrasado aqui, 1h01. Minha gente, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.